Programa Transformando Vidas, com o apóstolo Wilson e a apóstola Cristiane de Oliveira. Bom dia, eu sou a apóstola Cristiane Oliveira e estamos aqui com mais um programa Transformando Vidas. E é com muita alegria que nesta manhã nós estamos aqui coloridos novamente em comemoração ao mês de outubro, o mês das crianças. Tivemos aí no dia 12 de outubro a Marcha para Jesus, onde as crianças do Avivamento para as Nações andaram pelas ruas declarando que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor desta nação. E foi um dia maravilhoso e está aqui hoje conosco também duas líderes maravilhosas, a Jéssica. Bom dia, Jéssica. Bom dia, apóstola Cristiane. A Brígida. Bom dia, Brígida. Bom dia, apóstola Cristiane. Que estarão também falando conosco nesta manhã a respeito do encontro com Deus. Isto mesmo, encontro com Deus. No dia 22 de outubro, nós teremos, em comemoração também ao mês das crianças, um encontro com Deus, onde crianças entre 8 a 12 anos passarão por um encontro com Deus, onde elas irão ser levadas a um compromisso sério com o Senhor Jesus Cristo. Terão a oportunidade de um novo nascimento, de receber Jesus e trilhar uma nova caminhada para uma vida de sucesso. E também o Esmilinguido está aqui todo o tempo querendo dar um bom dia para todos vocês. Bom dia, Esmilinguido. Bom dia, Roberto. Bom dia, apóstola. Bom dia, Mariana. Bom dia, apóstola. O Roberto e a Mariana também estiveram todo animados ali na nossa Marcha para Jesus, juntamente com as crianças, declarando que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor. E eles corriam pelas ruas declarando isso, não é? Você gostou da marcha, Roberto? Muito, apóstola. Marchou bastante? Marchei com os discípulos. Isso. E você, Mariana? O que você declarou na Marcha para Jesus? Eu declarei, apóstola. Rei, rei, rei. Jesus é o nosso rei. Muito bem! A Mariana e o Roberto, junto com toda a garotada do Avivamento, declarando que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Rei. Meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, eu quero conscientizar você o que a palavra de Deus nos mostra a respeito da importância dos nossos filhos em nossas vidas. Eu quero ler com você aqui um texto da palavra de Deus no Salmo 127, considerado o Salmo da Família, onde o versículo 3 e 4 diz assim, ó: herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Então aqui, a Bíblia nos mostra, nos conscientiza que os nossos filhos são heranças do Senhor. E eu quero nesta manhã falar com você a respeito da formação dos pais, a importância dos pais na formação do seu filho. Qual é a sua importância, você pai, você mãe, na formação do caráter do seu filho? Muitas vezes nós vimos muitos pais reclamaram: meu filho é um problema, meu filho me dá dor de cabeça, meu filho me dá preocupação. Mas a Bíblia disse aqui que os nossos filhos são heranças na nossa vida, que são presentes de Deus, é o fruto do nosso ventre, o seu galardão. São como flechas na mão do guerreiro, ou seja, são peças valiosas em nossas mãos. Isso é o que a Bíblia afirma. Então eu pergunto para você nessa manhã: o seu filho, para você, o que ele representa? Qual a importância o seu filho tem na sua vida? E eu quero dizer para você que a palavra de Deus nos mostra que os filhos são presentes, são heranças. Se você é um pai ou uma mãe que muitas vezes tem reclamado que o seu filho tem sido um problema, tem sido uma dor de cabeça para você, será onde está o erro? Será que está no filho ou será que está na formação do filho? Ou seja, será que o seu filho é um
um problema ou será que o seu filho está com problema? E é exatamente isso que eu quero que nós tiramos esta dúvida nessa manhã e chegamos a uma conclusão através da palavra de Deus. Mas antes disso, eu quero que você fique ligadinho aí nas nossas redes sociais, anote o nosso endereço do YouTube, a nossa página do Facebook, o nosso e-mail, para que você possa estar sempre em sintonia conosco, em contato conosco, estar sempre informado, participando de todas as programações da Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Voltamos já. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Então continue ligadinho em nossas redes sociais. E voltamos então ao nosso programa para falarmos sobre o nosso encontro maravilhoso que será realizado no dia 22 de outubro, onde nós contaremos com a presença de vários líderes, onde estaremos ministrando sobre a vida das crianças a respeito de um relacionamento com Deus. Então, nós sabemos que quando nós começamos o encontro com Deus, é claro que através de muitos visuais, de muitas peças, palestras, nós sempre mostramos para as crianças que tudo que nós ministramos está aqui, na palavra de Deus. Mostramos a Bíblia, lemos na Bíblia e comprovamos o que o Senhor Jesus Cristo deixou claro ao seu ensinamento para conosco, como que nós podemos ter uma vida diferenciada e sermos vitoriosos através da palavra de Deus. E por isso, as primeiras ministrações que nós temos com as crianças é mostrar para as crianças a importância delas reconhecerem que nasceram em pecado e também de saberem quem elas são. Então nós apresentamos para as crianças a consequência do pecado, o erro do pecado e também trazemos a realidade da sua verdadeira identidade, quem elas são. E Jéssica, eu queria que você falasse para nós agora neste momento como que a gente pode conscientizar uma criança de 8 anos de idade com relação ao pecado e também com relação à sua verdadeira identidade. Amém, apóstola Cristiane. Nós conscientizamos as crianças, pela palavra de Deus, o texto bem usado, a palavra de Deus diz que todos pecaram, estão separados da glória de Deus. E conforme o tempo vai passando, as crianças nesse Então, olha só, a Bíblia diz isso, em Romanos 3:23, o quê? Que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Quando a Bíblia diz todos pecaram, as crianças também estão inclusas ali. Não é verdade? Porque é muito importante você frisar isso, Jéssica, porque assim, quando a gente ministra em várias igrejas e às vezes para liderança infantil, geralmente eles perguntam para nós, é uma pergunta assim quase que unânime, apóstolo, mas a partir de qual idade a gente tem que falar para as crianças o plano de salvação e falar que elas precisam devem aceitar Jesus como Salvador da sua vida? Então assim, a Bíblia ela não trabalha com idade, mas ela trabalha com fases na vida do ser humano, E nós vimos aí que pela palavra de Deus está bem claro que todos pecaram e separados estão da glória de Deus, ou seja, na primeira fase do ser humano, ela tem o primeiro contato com o pecado. Por quê? Porque a Bíblia diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, a primeira fase declara que nascemos em pecado. Então, através do pecado, estamos separados de Deus. Então, as crianças, elas não são assim separadas por idade. Qual idade da criança que é pecadora, qual idade ela não é mais pecadora. Não, mas sim por fases. Porque a primeira fase do ser humano, quando ele nasce, que já nasce em pecado, ele nasce na fase da inocência. Mesmo na fase da inocência, fomos concebidos em pecado, como a Bíblia nos afirma. Só que depois nós mudamos, de
da inocência e passamos para a fase da consciência, onde já começamos a ter percepção das coisas e ter uma consciência do que é certo e do que é errado. Então, por isso não tem idade, porque existem crianças que com 3 anos de idade, ela já saiu da fase da inocência. Ela já tem ali uma certa intuição errada, ela já tem assim atitudes pecaminosas graves, né? E em compensação existem outras crianças que com 6, 7 anos de idade, elas ainda estão assim na sua inocência. Você vê que a criança ela não tem muito assim maldade nas suas atitudes. Então, a partir disso depende muito do quê? Do lar pelo qual a criança está convivendo, pelo ambiente que ela está sendo formada, que ela está sendo criada. Tudo isso, a formação do seu caráter, vai estar ligado com relação ao seu dia a dia, à sua vida pela qual está sendo vivida. Então, por isso, nós conscientizamos primeiro, uma das primeiras palestras do Encontro com Deus, é ministrar à criança essa consciência do pecado. E depois disso também nós trazemos uma realidade de quem ela é. Como assim quem ela é? Como que uma criança pode se descobrir, Jéssica? Uma criança ela pode se descobrir também, apóstola, tudo pela palavra de Deus, né? Depois que nós conscientizamos sobre o pecado, nós mostramos para ela também pela palavra de Deus que em Jesus ela pode ser uma nova pessoa, uma nova criatura, através do sangue de Cristo, através do arrependimento dela ao pecado, e através disso ela recebe essa nova identidade. Antes ela era uma pessoa pecaminosa, agora ela recebe uma natureza santa da parte de Deus. Muito bem, ou seja, ela tem então aquela nova chance, como o Senhor Jesus Cristo respondeu a Nicodemos, né? Nicodemos chegou a ele e falou assim: Senhor, o que faço para ser uma outra pessoa, não é? E o Senhor Jesus Cristo disse para ele assim: olha, o importante é que você nasça de novo. Ele falou assim: mas como que eu vou nascer de novo? Eu vou voltar lá no ventre da minha mãe? Não, o Senhor Jesus Cristo disse para ele: não, você vai nascer da água e do Espírito, ou seja, o teu Espírito vai receber agora a presença do Senhor Jesus Cristo, vai haver uma mudança, uma transformação. Como disse lá no Evangelho de João, capítulo 1, disse que o Senhor Jesus Cristo, agora todo aquele que receber, dá-lhe o poder de ser feito filho de Deus. Ou seja, até o momento, todos nascem como criaturas, porque todos foram criados por Deus. Todos foram feitos, formados. Mas a Bíblia diz que só deixamos de ser simplesmente criatura e nos tornamos filhos quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo como Salvador da nossa vida. Aí nós passamos agora a ser, deixamos aquela conotação de sermos criaturas e passamos agora a ser filhos de Deus, herdeiros do Pai. Então, por isso que nós podemos alcançar as promessas grandes que o Senhor Jesus Cristo tem para nós na sua palavra. Não é isso, Jéssica? E quais são as reações das crianças quando isso é explicado e mostrado para elas? Qual é a aceitação da criança, melhor dizendo? Elas aceitam a apóstola Cristiane muito bem, e a gente vê que através disso elas buscam realmente o arrependimento para terem essa nova vida. E quando elas recebem essa nova vida, a gente vê que elas recebem como se fosse o maior presente, como se fosse, o maior presente que o ser humano pode receber na vida. Então, Jesus Cristo é apresentado como um presente verdadeiro e que elas tomam posse e recebem esse presente para dentro delas, né? E nesse processo do encontro com Deus, tem também aquela parte lá que nós ministramos cura interior, libertação. Ah, mas isso não é coisa para adulto? Será que criança precisa passar por uma cura interior? Será que criança existe algo dentro dela que se magoa, que está ferido? Será que criança tem feridas dentro dela? Eu queria que a Brígida falasse para nós um pouquinho sobre isso, Brígida. Verdade, apóstola. Nós temos que, dependendo a criação, o lar que a criança vive, ela já tem ali muitos problemas, muitos traumas. Às vezes, por causa até de rejeições já, né? No parto, já na gravidez ali mesmo, ela já vem sentindo essa rejeição. E isso influencia na vida da criança.
Às vezes um bullying na escola, às vezes a ausência de um pai presente na casa, isso tudo vai causando ferida na alma da criança, traumas, e isso tudo, através da palavra de Deus, a gente vai tratando daquela criança. Às vezes a criança ela se sente minorizada por palavras, por momentos, situações que ela vive, e ela acaba achando que ela não tem valor nenhum. Às vezes até quando a mãe engravida e ela se sente ali no segundo plano, ela acha já que ela já não é mais importante, já vem aquela coisa de ciúmes, e isso tudo pode até parecer uma coisa normal, mas para a criança vai causar um trauma, e essa é uma situação, existem várias outras. Mas através da palavra de Deus a gente mostra para ela, assim como na Bíblia tem vários exemplos, né? Então, espera um pouquinho que você vai mostrar, você vai falar como que a gente mostra agora para a criança que ela pode ser curada e pode ser tratada. Mas antes disso, eu quero que você observe aí a nossa chamada para o grande encontro com Deus. No mês das crianças, o Ministério Avivamento para as Nações e o projeto Resgatando Crianças para Jesus traz para você Encontro com Deus Kids. Um momento de renovo, cura e libertação. Dia 22 de outubro, às 7 horas da manhã. Local, Rua Lucas Padilha, número 7. Ministração, Equipe Resgatando Crianças para Jesus, sob coordenação de Apóstola Cristiane de Oliveira. E atenção, líderes de célula, as crianças terão que ter de 8 a 12 anos. Encontro com Deus Kids, mais uma realização do Ministério Avivamento para as Nações e projeto Resgatando Crianças para Jesus. Porque uma alma vale mais que tudo neste mundo. Isso mesmo, é o nosso encontro com Deus. As crianças já estão se preparando para esse grande dia. E vamos voltar então aqui, como a Brígida estava dizendo para nós, as crianças muitas vezes elas têm dentro delas umas feridas causadas através de um bullying na escola, através de algumas atitudes de alguém que seja uma autoridade na sua vida, alguém importante na sua vida. E realmente, quando nós ministramos cura interior e libertação na vida dos adultos, nós percebemos que se esses adultos fossem tratados quando crianças, eles talvez não teriam tanto problema na sua vida adulta. Muitos relacionamentos conjugais, relacionamentos familiares quebrados, muitos mau relacionamento entre colegas de trabalho que os adultos encontram, muitas vezes são por feridas adquiridas lá na infância e que não foram tratadas, não foi cicatrizadas através do pó secante do Senhor Jesus Cristo, e por isso elas cresceram com essas feridas. Então muitas vezes as pessoas acham assim, mas criança não tem ferida, criança não tem. Não, criança tem sim. E muitas vezes quando essas raízes elas crescem para a adolescência ou para a vida adulta, isso traz sérios problemas no casamento, no relacionamento a dois, e vários problemas no trabalho, na sua vida familiar, sua vida emocional, sua vida afetiva. Tudo isso influencia. Por isso é que nós tratamos as crianças na sua infância exatamente para não termos este tipo de problema futuro na sua vida adulta. E é por isso que uma igreja inteligente, ela investe em criança, porque a criança não é o futuro de amanhã, não, ela é o presente da igreja. Porque uma igreja com crianças curadas, saradas, é uma igreja onde o poder do Espírito Santo de Deus, ele pode fluir de uma maneira diferenciada. Então, muitas vezes quando a gente fala assim, mas criança não tem ferida, não tem traumas, 90% dos problemas de adultos foram adquiridos na infância. E por isso foram camuflados, foram guardados e foram ali trazendo vamos supor, eu posso até exagerar um pouquinho, dizer que se tornando um câncer na alma, né? Porque muitas vezes quando a gente vai ministrar nos adultos, a gente vê que não tem mais uma ferida. Já está ali um câncer estampado na vida daquele adulto.
Já é um trauma onde ele acha que o esposo já não presta, a esposa não presta, o filho não reconhece a mãe que tem, o pai que tem, o pai não valoriza o filho que tem. E por quê? E você vê que são coisinhas assim, diárias, comuns, mas que para ele já é uma coisa assim, insuperável, que ele já não suporta mais. Mas por quê? Porque são feridas camufladas que acabam virando um câncer na alma. E é por isso que no encontro com Deus nós trazemos o pó secante do Senhor Jesus Cristo, o bisturi santo com o sangue de Jesus, que ele vem purificar, trazer para as crianças que as coisas do nosso dia a dia são normais, nós podemos enfrentar muito bem as indiferenças, nós podemos enfrentar muito bem as dificuldades que nós passamos. Por quê? Porque nós enfrentamos todas as nossas perseguições de cabeças erguidas. Porque o Senhor Jesus Cristo diz em tua palavra que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor nos livra de todas. Então o importante não é deixarmos de passar os problemas, deixarmos de conviver com os problemas, mas sim nós sabermos que vamos superar todos eles. E através da nossa fé, da nossa nova vida com o Senhor Jesus Cristo, nós vamos superar tudo isso, erguer a nossa cabeça e ser uma pessoa diferenciada. Então, por isso, quando as crianças elas reconhecem dentro dela, né, através da oração, da ministração que a gente faz, nos textos bíblicos, através das peças teatrais, vai sendo colocado para as crianças estarem identificando os seus traumas, os seus erros, as suas dores, as suas feridas, e elas vão se identificando conforme são ministrados durante o decorrer de todo o encontro com Deus. E quando elas encontram isso, nós ministramos na sua vida de uma maneira assim diferenciada, mostrando que elas podem ser curadas de tudo isso. Porque muitas vezes, quando você fala uma palavra que machuca, ou muitas vezes você ouve uma palavra que machuca, ou muitas vezes você é atingido por um bullying, como a Brígida mesmo falou, ou por algum ataque, alguma perseguição, algum problema, até mesmo financeiro, emocional, tudo isso é abalado os sentimentos de uma criança, e nós mostramos pela Bíblia que ela é capaz de superar tudo isso. E como que nós fazemos isso, ô Brígida? Mostrando já para as crianças de 8 a 12 anos como que elas podem superar esses problemas da sua vida, do seu dia a dia. Então, apóstola, porque a verdade é assim, a gente mostra através da palavra de Deus, porque a gente observa nos encontros que a maioria dos problemas das crianças, ali o trauma, a ferida, já começa na família, né? E a gente então segue ali alguns exemplos da Bíblia para poder estar ministrando na vida delas. A gente usa, entre muitos exemplos, a história de José, que ele foi um rapaz... porque a gente tem vários heróis da Bíblia, né? Heróis e heroínas, onde eles já tiveram tudo para dar errado, tudo para ser errado, e se levantaram como grandes homens e mulheres de Deus, né? Então tem mesmo Moisés, como ele teve ali o seu nascimento. Ali o caso de Moisés é muito importante, porque Moisés já trouxe do ventre, né? Aquele medo, aquela coisa que estava ali a sua mãe. E agora? Aborto, não aborto? O que eu faço? O que eu não faço? Mas ela ali firme, né? Joquebede firme. E falou assim, não, do meu filho eu não abro mão. E não tinha ultrassom na época para saber se Moisés seria menino ou menina, porque Faraó estava mandando matar todos os meninos. Mas e agora? Não dá para saber. Então já tinha assim aquela frustração da mãe, né? Uma mãe que já tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado, porque já era uma filha de uma escrava, neta de escrava, já vinha de uma escravidão, de uma família sofrida, e de repente ainda passa nesse problema, no seu problema ali gestacional, e Moisés agora pega para ele agora a cauda, né, dessa consequência de medo, de sofrimento, de tudo isso, e ele nasce de uma maneira tão milagrosa, e depois que nasce ainda vem se analisar bem uma rejeição, né? Mas e agora? A minha mãe vai me jogar no rio, eu vou embora, o que vai acontecer? E Moisés
resumindo a história, se tornou um grande homem de Deus, que o mínimo que ele deixou para nós foi os 10 mandamentos, os 5 primeiros livros da Bíblia, onde nós aprendemos tudo com ele. E fora isso também, o que é frisado bastante é a respeito de José, não é mesmo? Exatamente, que também ele, desde pequenininho ali, já sofreu aquela perseguição dos irmãos, do ciúme, aquela coisa toda, né? E ali então ele foi maltratado, foi humilhado, foi jogado no buraco, vendido como escravo. Então ele era uma criança, um jovem que foi crescendo e tinha tudo para dar errado. Mas ali, através do momento que ele teve aquele encontro com Deus, que ele recebeu aquele tratamento de Deus na vida dele, ele foi capaz de perdoar os irmãos dele, foi capaz de ali de se levantar como o segundo homem maior do Egito, né? Por quê? Porque ele teve esse encontro e esse tratamento de Deus na vida dele, nos seus sentimentos, nas suas emoções, e isso nós ministramos e passamos para as crianças. Que a partir do momento que ela receber Jesus na sua vida verdadeiramente e deixar Jesus trabalhar na vida dela, Jesus ele vai fazer uma transformação e ela vai se levantar, aqueles traumas, aquelas feridas, isso tudo vai ser curado pelo poder de Deus. E em Cristo uma nova criatura ali vai nascer e como uma vencedora. Amém? E isso é ministrado e é bem profundo. Amém. Então isso é muito importante, ser ministrado na vida de uma criança para que ela possa ter a liberdade, né? Por isso que a Bíblia fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E as crianças já começam a sentir aquela liberdade de estar na presença do Senhor Jesus Cristo. Então, é assim que é ministrado o nosso encontro com Deus, fora as surpresas, né, que nós recebemos através da presença do Espírito Santo de Deus, no momento do encontro que não dá para ser nem falado, porque é algo assim tremendamente sobrenatural. Então, esse é o encontro ministrado, onde irá ser realizado agora no dia 22 de outubro, onde as crianças também descobrem o seu ministério, não é? São levadas a que elas são capazes, que ela pode ter um ministério, já pode começar o seu ministério, como Jesus começou o seu ministério também ainda na infância. Tudo isso é mostrado para as crianças. Então, eu queria chamar a sua atenção agora, pai, mãe, responsável. A sua importância na formação do seu filho é muito grande, é essencial, não abra mão disso. Os teus filhos foram presentes do Senhor, heranças do Senhor Jesus Cristo, e não abra mão disso. Eu quero ler, antes de terminar o nosso programa, antes de fazer a nossa oração final, eu quero ler para você um versículo que está aqui no livro de Efésios 6, o versículo 4, que diz assim, ó: vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas cria-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Esse versículo aqui mostra para nós 3 pilares importantíssimos, onde nós devemos usar na formação do caráter dos nossos filhos: o amor, o ensino e a disciplina. Amor, ensino e disciplina. Esses são os 3 pilares que você, pai, precisa usar na formação do caráter do seu filho. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. E eu quero fazer agora uma oração final, para que o Senhor esteja trabalhando na tua vida, em nome de Jesus. Momento de oração, com a apóstola Cristiane de Oliveira. Senhor nosso Deus e Pai, eu apresento diante de Ti agora, Senhor, todos os nossos telespectadores, Senhor. Que eles possam, Senhor Jesus, estar sentindo a paz, o amor e a comunhão do Teu Espírito Santo em seu coração e na vida dos Teus filhos e da Tua família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até o próximo programa Transformando Vidas. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus.